Estamos vendo esse pequeno reservatório de água. Vamos chamar de reservatório porque a ideia da comunidade científica e do homem que construiu isso aí era reservar água, captar e armazenar água das chuvas para ter a água disponibilizada, essa água no verão quando não tivesse chuvas. A parede tem no máximo 1,5 metro de altura em relação ao terreno circundante. E a represa, como a gente vê, tem no máximo 30 metros quadrados. Aí a gente vê, mas como é que vamos construir um troço desse, sabendo que, não sei se ele sabe, mas é comum que isso aí evapora, se perde por dia esse líquido, uma lâmina d'água de 1 centímetro. Uma lâmina desse líquido de 1 centímetro por dia se perde. Então, se esse bicho aí tiver, essa represa tiver uma altura, uma lâmina de água média de 50 centímetros, significa dizer que depois da chuva, 50 dias após a chuva, esse líquido seca. Pelas várias perdas, vetores. Mas o homem, parece coisa de criança, mas é comum aqui o homem fazer dentro do seu terreno um buraco desse para armazenar esse líquido que a gente vê até que é leitoso, da cor do barro. Porque ele fez isso aqui num terreno, numa baixada onde não tem riacho. Então a água que escorre aí só escorre se for com chuva acima de 50 milímetros e se o terreno já estiver úmido. E quanto mais pelado tiver o terreno, mais água escorre. Porque as plantas elas prendem, elas retêm água nas suas raízes. A própria raiz e a própria densidade de plantas proporciona esse efeito. E se ele fez isso aí e não tivesse sido desmatado, e a gente vê que a grande parte, 90% do terreno só tem plantas rasteiras por conta das chuvas, e o resto é uma planta só chamada de jurema, que é uma grande árvore, mas que aqui está ainda no nível de arbusto, porque não é nova. Isso foi tudo desmatado. Então a pouca água vai escorrer para aí, mas mesmo assim, como são 1.200 milímetros de chuva, 1.200 litros de água por metro quadrado, foi suficiente para encher esse buraco. Ele não sangrou ainda, mas a água que está vertendo pelo terreno, a parede de terra, de areia, é extraordinária. A gente vê até aqui, onde a água que verteu por dentro da parede de terra está chegando. Então é uma perda extraordinária nesse terreno. A gente falou uma média de 1 centímetro de lâmina d'água por dia, mas isso pode ser muito maior nesse caso aqui, porque a parede não está retendo totalmente a água que se armazenou. E a gente caminha mais um pouquinho aqui porque nós queremos explicar por que a chuva, 1.200 milímetros de chuva aqui, faz com que essa terra tenha essa abundância de plantas, enquanto que no restante do Brasil, como é o caso de São Paulo, 1.200 milímetros de chuva em 2022 é seco. Os reservatórios secando, como é o caso de Cantareira, que está com apenas 33% de água que abastece a grande São Paulo, a grande capital, a grande cidade. E outras também não é suficiente para criar o volume de água armazenada nos reservatórios, porque os reservatórios são planejados, eles são construídos a céu aberto, como é o caso da barragem, açudes, e a perda de água, a fuga é extraordinária. E aqui, o que é que 1.200 milímetros de chuva fez? Não é milagre porque é normal chover aqui 1.200 milímetros. Anormal é chover menos de 300, menos de 400 milímetros. Então aqui foi suficiente para que o milho sorgo tivesse essa aparência vigorosa, com os cachos recheados de grãos aqui. Enquanto que o outro milho que plantaram aqui ao redor, que a gente vê que tem algum aqui que é o milho, não é o milho sorgo, não foi suficiente para se manter vivo. Por quê? Porque não tem os nutrientes minerais na necessidade do milho. Enquanto que o milho sorgo exige menos nutrientes minerais.
Então teve tudo o que precisava para poder ter esse vigor. E isso faz parte, como tudo esse é alimento e todos nós precisamos nos alimentar, é preciso que não só o agricultor tenha esse conhecimento sobre o comportamento das plantas de lavoura, que depende dos elementos da natureza, como luz solar, ventilação, gases atmosféricos, já que 96% dos seres vivos são constituídos de elementos da atmosfera, gases. E a gente vê que eles precisam disso, precisam de solo fértil, precisa que a água da chuva que caia no solo se armazene por mais tempo até que venha outra chuva, que o solo permaneça úmido. Então quando a gente fala em solo úmido, o fato de estar com essa cobertura vegetal nativa aqui, natural, esse solo passa pelo menos uns 15 dias, se não chover, permanece úmido durante 15 dias ou mais. Porque a perda do solo, da água do solo, com o terreno descoberto de plantas é muito menor do que se isso aí tivesse tudo pelado. Quando a gente chama pelado é o caso do roçado do homem, que ele tem que, ele chama limpar o terreno é eliminar qualquer planta para colocar sua agricultura. Então no caso, quando o solo está totalmente pelado, sem vegetação, sem cobertura vegetal, ele seca muito mais rápido. E no caso a gente já, através de pesquisa, descobriu que a fuga de água de um solo descoberto, nu, sem vegetação, é de 3,5 litros por dia. 3,5 litros de água por dia. É extraordinário. E se a gente, com um certo conhecimento de pesquisa, disser que aqui nesse momento a perda de água desse solo não chega a 1 litro por metro quadrado, é bastante viável e deve ser considerado. Então o próprio milho, onde está plantado esse milho, a fuga de água é menor do que se aí não tivesse planta alguma. Isso são coisas, elementos que a gente tem que botar na nossa forma de vida como sendo necessário para se produzir alimentos, já que a humanidade, 1/3 da humanidade passa fome porque não tem solo e não tem água para criar plantas, lavoura.